E aí, pessoal? Hoje eu queria falar um pouco sobre produtividade em tempos de IA. E assim, eu não peguei nenhum texto para ler diretamente com vocês, eu tenho, feito algumas leituras e visto alguns comportamentos. Eu tenho visto vídeo de outros YouTubers também sobre desenvolvimento, e vibe coding e tudo isso relacionado às LLMs, as IAs generativas. E aí, cara, eu comecei a refletir um pouco sobre essa questão. E queria trazer isso um pouco da minha reflexão aqui, pra galera mesmo, assim, o povo que tem assistido meus vídeos tem sido bem misto, a galera, tem muita gente já mais antiga de desenvolvimento, muita gente que tá começando agora, então acho que vale a pena a gente ter esse tipo de papo de vez em quando. Eu vou tentar trazer com mais frequência, não ficar só lendo, artigos aleatórios que eu gosto, porque eu realmente tenho o hábito de ler, então eu gosto de trazer eles também, porque eu acho que é um jeito legal de interagir, assim, de trazer algumas reflexões. Acho que o primeiro ponto que... vamos falando, na verdade, mas eu acho que o ponto que mais me chamou a atenção é que, assim, a questão relacionada a código tem vindo à tona, de novo, assim, com essa coisa, Acordou-se, eu já falei isso aqui algumas vezes, pro fato de que o trabalho de um engenheiro de software não é exatamente só entregar código. E eu acho que os últimos meses, com a evolução das inteligências artificiais, inclusive a estagnação de algumas, no sentido de pouca evolução, em intervalo de tempo, trouxe essa coisa de que você tem que ser produtivo, porque agora você tem um auxílio ali muito forte. E eu comecei a pensar isso, velho, porque, por exemplo, tem dia que eu não tô tão bem. Tem dia que eu não tô legal pra produzir. Tem dia que eu tô, cara, em baixa rotação, eu não consigo pensar direito, ou eu penso, mas com muita dificuldade. E isso não sou eu, na verdade isso é bem comum a outros desenvolvedores também. Você não vai estar bem todo dia, você não vai estar focado todo dia. Você tem outras questões à sua volta que vão estar influenciando a sua vida. Quando a gente não tinha quem pensasse por nós, era fácil de explicar isso. Mas como que isso está hoje em dia? Como que você tem percebido isso? Uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito é que eu acho que vai partir muito dos gestores agora ter assim, o bom senso mesmo, o feeling de entender que, cara, eu tenho que entender que eu estou lidando com pessoas diferentes o tempo todo. Ora essas pessoas vão estar bem, ora essas pessoas vão estar mal. E nem sempre a gente vai conseguir render o tempo todo a mesma coisa. Ora vai, Ora a gente vai render mais, ora a gente vai render menos. Mesmo com o auxílio de inteligências artificiais. Eu tenho essa preocupação, sabe? Porque sempre vai ter aquela agora, bicho? Porra. Pô, bicho, você tá atuando aí, você tem lá o Codex, você tem lá o Cursor, você tem aí o Cloud, para te auxiliar. Mesmo que você não esteja tão bem, qual que é a desculpa? E essa virou uma preocupação minha agora. Tipo, eu não estava pensando tanto por esse lado, sobre como que as empresas vão fazer o manejo disso com seus colaboradores, com seus desenvolvedores principalmente, Acho que recai sobre os desenvolvedores uma pressão muito alta de alta produtividade o tempo todo, porque agora você tem uma ferramenta que te auxilia. Mesmo quando você não estiver tão bem, você vai ter que entregar minimamente bem, porque você tem quem te ajude a fazer um negócio ali. Como que vai ficar isso? É fácil de explicar isso para o gestor? O gestor vai ter a sensibilidade de entender que não é bem assim? É uma preocupação. Eu acho que a gente tem que começar a conversar um pouco sobre isso também.
É fato que a inteligência artificial generativa muda a forma de trabalhar, principalmente para os desenvolvedores. Eu acho que, cara, ficar lutando contra isso é uma bobagem, sinceramente. Eu não uso, eu sou desenvolvedor das antigas, eu não gosto de usar inteligência artificial. Mano, é uma bobagem. É uma bobagem. Eu vejo empresas lá fora não só trabalhando, como incentivando o uso, entendeu? Pô, usa aí, vamos aumentar a produtividade. Porque a preocupação no final das contas é essa, né, cara? Aumentar a produtividade para aumentar os ganhos. É sobre isso, é sobre fazer dinheiro. Toda empresa que se tem uma feature que é chave para o negócio, sei lá, normalmente essa feature demoraria, sei lá, 3 meses para ficar pronto, mas com a LLM consegue ficar pronto em 1 mês. Porra, é lógico que eles vão querer isso, bicho. É óbvio que eles vão querer isso. Porque impacta no negócio, impacta nas entregas, impacta no cliente, impacta no usuário, impacta nos stakeholders, impacta nos investidores, impacta numa série de coisas. E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com acabar virando máquina nesse sistema todo, virar uma engrenagem. A gente já é uma engrenagem. Eu já não sou tão otimista no sentido de achar que as empresas dão importância para o trabalho do desenvolvedor do ponto de vista filosófico ali, de achar que o desenvolvedor é uma peça fundamental para o negócio. Não, o desenvolvedor ele é uma ferramenta, né? O desenvolvedor pode ser dispensado, contratado outro e a ferramenta continua. O importante é que a engrenagem continue a gerar ali. E eu entendo. É assim, o mercado capitalista é desse jeito. Não tem muito que a gente pode ir a favor ou contra essa situação. A gente pode fazer se cuidar, tentar entender, né, no mais otimista cenário, entender o que está acontecendo, mas se posicionar ali como um desenvolvedor, como parte dessa engrenagem e seguir em frente mesmo, assim, entendeu? Entender que isso aqui é uma troca, né? Eu sempre falo muito da troca justa. Então eu comecei a refletir um pouco sobre isso, sobre como que vai ser essa gestão agora, como que vai ser a visão dos gestores ali, dos managers, em relação à mão de obra. Beleza, hoje eu, sei lá, tô com uma crise de ansiedade, não tô conseguindo render, não tô conseguindo pensar direito, vou tirar um tempinho ali, vou dar uma descansada pra, né, esfriar a cabeça. No dia de hoje eu não vou conseguir render tanto. Como é que ele vai enxergar isso, sendo que hoje em dia tem as inteligências artificiais para auxiliar nesse ponto? Ele vai entender de fato? Vai fazer sentido para ele isso acontecer? É uma dificuldade, cara. É um negócio muito complicado de se imaginar, né? Porque a gente está falando de um mercado que a tendência, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu tenho visto, né, de comentário, é que a gente passe a ser cobrado cada vez mais por uma produtividade maior, né? E aí ainda tem outras questões. Tem aí a galera discutindo sobre o retorno ao presencial. Quer dizer, aí presencial, na minha opinião, soa como mais mecanismos de controle desse desenvolvedor, além de controlar ali, de argumentar que agora o cara tem a inteligência artificial para auxiliar, ainda vai tentar trazer para a mesa o argumento de que no presencial eu vou ter mais controle do que está acontecendo, do que está fazendo. Então é muito complicado, assim. Eu comecei a refletir essa semana sobre isso. Eu não sinto isso no meu trabalho ainda, muito pelo contrário, até eu acho que eu ainda tenho dado sorte, no sentido de que é uma coisa muito tranquila, eles fazem o incentivo, né? A empresa que eu trabalhava antes também não se importava e fazia o incentivo, não, usa LLM aí. Inclusive eles passaram na época que não era nenhum desses famosos, era um específico lá dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome agora,
Então, assim, eu vejo com bons olhos o uso da IA como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de auxílio ali no trabalho, mas comecei a ficar um pouco preocupado, um pouco ali reflexivo com relação a essa questão do putz, beleza, como que vai ser a gestão disso? Como que vai ser a gestão da produção? Esses caras, qual vai ser o nível de preocupação com relação à produção do cara no dia a dia? Porque, porra, até para você mensurar store points, né? Store points, para quem não sabe, dentro do universo de desenvolvimento, é uma forma ali de você medir a complexidade de uma tarefa, logo também o tempo que essa tarefa deverá ser executada mais ou menos, né? Então, o story point é baixo, uma tarefa simples, você faz ali em algumas horas, uma tarefa de nível médio. Você pode demorar um dia ou dois para fazer uma tarefa de nível mais complexo, né? Você pode demorar uma semana ou a sprint inteira para fazer. O ideal é que você quebre essa tarefa mais complexa, com mais story points, em tarefas menores com menos story points. Então, é uma forma de medida, eles costumam usar ali o Fibonacci para poder fazer esse cálculo. Às vezes, em alguns cenários mais específicos, o cálculo é feito quase em horas, então é uma tarefa pequena 1 hora, tarefa 3 horas, e aí vai. Aí vai variar um pouco de time para time, né? Então não vou entrar muito em detalhes sobre isso, não é tão importante para o desenvolvedor do ponto de vista de tarefa, mas é bem importante para o gestor, porque é como ele extrai esse dado para levar para cima, né? E mostrar, olha, meus desenvolvedores rendem X, Y, Z, tá aqui a tabela de pontos que eles determinaram. As tarefas nossas têm grau de complexidade geralmente médio. Enfim, existem formas de fazer essa gestão. E aí tem aquela parada, né? Pô, uma tarefa que seria de nível médio, para um desenvolvedor atuar nela sozinho, com a IA, como que vai ser? Vai ser média ainda ou vai ser já uma tarefa de nível mais fácil? Perdão. Então eu fico pensando nisso, cara. E eu queria trazer isso para a mesa. Queria realmente que outros desenvolvedores pensassem a respeito disso, sobre como eles estão enxergando, como tem sido dentro das suas próprias empresas. E trouxesse aqui pra gente elaborar sobre isso mesmo. E, porra, será que é algo que a gente tem que tentar disseminar mais e tentar levar para outros canais também, trazerem essa discussão? Como que a gente vai fazer isso? Porque eu acho, modéstia à parte, inevitável no cenário atual a utilização da IA. Para mim, tá claro que a IA vai ser utilizada no dia a dia mesmo, assim, como ferramenta. Tem sido bem comum, cara, você enxergar, né, você vê pessoas, você vê a galera, às vezes do time ali, tô com um problema tal, assim, cara, às vezes um bug, tá rolando um bug. Aí você vê lá no Slack a mensagem lá, tô aqui consultando o GPT, quais as possibilidades para corrigir e tal. Isso não tá sendo incomum, não. Esse tem sido o dia a dia. Esse tem sido real dia a dia. Uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, que eu já peguei o hábito de fazer, assim, a gente trabalha com arquiteturas de software baseadas em Clean Code. O hábito que eu peguei eu, por exemplo, vou fazer uma função no Laravel aqui. Tô trabalhando com Laravel. E aí eu preciso de uma função X específica aqui. Eu vou lá no meu controller, passo toda a função no meu controller para funcionar do jeito que eu espero, me dando as respostas do jeito que eu quero, né, os retornos ali, validando tudo que eu preciso que seja validado. E aí depois eu vou na inteligência artificial e olha, eu tenho essa função, preciso quebrar ela de acordo com as metas do Clean Architecture aqui, TDD com hexagonal, aí a gente vai variando, né? Me ajude a fazer essa tarefa. Ele pega minha função e quebra ela de acordo com
as especificações, inclusive assim, sugerindo melhorias e tal. Aí, obviamente, né, você tem que ter conhecimento para avaliar as melhorias que são sugeridas, mas a quebra é algo que você está fazendo. Isso acontece hoje, aqui comigo, no meu time, em outros times eu vejo muito vídeo na internet da galera falando sobre isso, sobre métodos e metodologias que eles estão utilizando para trabalhar com inteligência artificial, e eu acho inevitável que em algum momento a discussão sobre produção e rendimento vai cair. Eu sinceramente, não acho nada difícil. Em algum momento, alguns gestores começaram a levantar essa bola. Porra, meu time ficou 20% mais produtivo. Já tem papo disso aí para cima e para baixo. Depois que eles adotaram o uso da IA. Então, e no dia que você não estiver bem? E no dia que você tiver alguma... Óbvio, você tem que comunicar, né? O ideal é que você seja transparente com sua equipe sobre seu estado de espírito, etc. Mas como eles vão enxergar isso? Pô, Thiago, você não tá bem hoje, tudo bem, mas pega essa tarefa aqui que tem uma complexidade X e entrega ela. Porque, teoricamente, é uma tarefa que com a IA você vai conseguir fazer mais rápido. Como nós, desenvolvedores, temos que ter o feeling sobre isso também. A gente tem que ter esse tipo de feeling de ir lá e enxergar que, porra, eu não tô bem hoje, essa tarefa tá muito pesada pra mim, vou trocar a tarefa, vou fazer uma outra que é mais simples. Cara, muitas reflexões eu tenho tido. Eu tenho visto isso acontecer com mais frequência. Não acho, como eu disse, eu acho inevitável que o uso da IA como ferramenta passe a fazer parte da rotina do desenvolvedor do dia a dia. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Já vejo isso acontecendo em algumas equipes. Por mais que talvez a empresa ainda tenha alguma resistência no uso da IA ali, porque a base do código tem que ser um pouco mais restrita por questões de segurança, etc. Eu acho que isso em algum momento vai cair, se já não estiver caindo. Mas eu acho que é uma reflexão que a gente tem que começar a fazer sim, sabe? Mesmo que a gente tenha o auxílio da IA, do lado de cá ainda somos todos seres humanos, somos pessoas com problemas, com questões próprias, com o dia a dia da casa rodando, ou com o dia a dia da empresa rodando, independente de você estar presencial ou no remoto. Acho que isso é inevitável. Essa discussão, cedo ou tarde, a gente vai ter que começar a falar sobre isso. Pô, como que vai ficar a gestão, a cobrança? Cobra-se muito dos desenvolvedores a capacitação para isso, mas e os gestores? Como é que eles estão se capacitando para lidar com essa nova realidade? Eles estão se capacitando? Enfim, eu queria trazer esse papo aqui. Eu acho que muita coisa no futuro aí, nos próximos anos, deve mudar. Muita coisa sobre a realidade de como ser um desenvolvedor. Acho que essa discussão já começou, já está um pouco mais pesada sobre o que é ser um desenvolvedor, afinal de contas. O que é ser um programador? É saber escrever código, é saber arquitetar, projetar um problema, entender ele e procurar uma solução. Tudo isso está em muita discussão agora. Eu tenho visto alguns vídeos sobre, tenho tentado ler alguns artigos sobre, dentro e fora do Brasil, porque eu acho que é algo que deve impactar muito a profissão nos próximos anos, né? Você, como eu disse, como que tem sido para você na empresa que você trabalha? Como a empresa que você trabalha lida com inteligências artificiais? Você é incentivado a utilizar alguma? Por exemplo, na empresa que eu estou trabalhando, parece que todo mundo tem licença do cloud para usar o cloud. Com o cloud CLI no terminal ali, você pode instalar e logar com a conta da empresa, que você tem ali alguns tokens para fazer a utilização. Acho massa, mas qual que é o impacto disso real, né? Deixar aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, como tem sido a sua interação com essa nova realidade. Não esquece de curtir o vídeo, gente, é bem legal, é importante curtir, porque o curtir ajuda, né? Esse papo todo mundo já sabe, todo mundo já viu, ajuda o vídeo a crescer. Quanto mais o vídeo cresce, mais tempo a gente tem para se dedicar a esses assuntos, né? E não esquece de se inscrever no canal. Muito importante pra gente, deixa sua opinião sempre. Eu tento responder todos os comentários. Eu acho massa, é isso que eu procuro, na verdade, assim. Eu acho que mais do que até... Eu não tenho pretensão nenhuma de viver de YouTube ou alguma coisa assim, porque, enfim, sou desenvolvedor, é o que eu realmente sou.
Mas óbvio que a gente quer ver ali né, o canal crescendo cada vez mais, é bem legal ver essa interação. Os resultados têm sido bem massa e tem me trazido também assim, a oportunidade de ler outras coisas e aprender mais sobre outros assuntos que talvez em outros momentos, se eu não tivesse aqui conversando e dando a minha opinião sobre algumas coisas, eu não procuraria muitas informações sobre. Enfim, não vou alongar demais nisso não. Não esquece, curte o vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal. Não mais, pessoal. Valeu.